Título 8º. Da extinção da punibilidade. Artigo 107. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1º. Pela morte do agente. Inciso 2º. Pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3º. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Inciso 4º. Pela prescrição, decadência ou perempção. Inciso 5º. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada. Inciso 6º. Pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite. 7º. E inciso 8º. Revogados. Inciso 9º. Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Artigo 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Artigo 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Inciso 1º. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 2º. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Inciso 3º. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4º. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5º. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6º. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Parágrafo único. Aplicam-se as penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3, se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr. Inciso 1º. Do dia em que o crime se consumou. Inciso 2º. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Inciso 3º. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Inciso 4º. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Inciso 5º. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Artigo 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr. Inciso 1º. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Inciso 2º.
do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Artigo 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá. Inciso 1º. Em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Inciso 2º. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. Artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou, na data da sentença, maior de 70 anos. Artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Inciso 1º. Enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2º. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Artigo 117. O curso da prescrição interrompe-se. Inciso 1º. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Inciso 2º. Pela pronúncia. Inciso 3º. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Inciso 4º. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Inciso 5º. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Inciso 6º. Pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5º e 6º deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5º deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Artigo 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.